pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam gozado tinha chegado a seu fim, pois lhes havia sido designado um governador absoluto, e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Tais foram os erros sutis que, por meio dos ardis de Lúcifer, estavam a propagar rapidamente nos passos celestiais. Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Tirando vantagem da amável e leal confiança nele depositada pelos seres santos que estavam sob suas ordens, com tal arte infiltrar em suas mentes a sua própria desconfiança e descontentamento, que sua participação não foi percebida. Lúcifer havia apresentado os propósitos de Deus sob uma luz falsa, interpretando-os mal e torcendo-os, de modo a excitar a dissensão e descontentamento. Astuciosamente, levou os ouvintes a dar expressão aos seus sentimentos. Então eram tais expressões repetidas por ele quando isto servisse aos seus intuitos, como prova de que os anjos não estavam completamente de acordo com o governo de Deus. Ao mesmo tempo em que, de sua parte, pretendia uma perfeita fidelidade para com Deus, insistia que modificações na ordem e leis do céu eram necessárias para a estabilidade do governo divino. Assim, enquanto trabalhava para provocar oposição à lei de Deus e infiltrar seu próprio descontentamento na mente dos anjos sob seu mando, ostensivamente estava ele procurando remover o descontentamento e reconciliar anjos desafetos com a ordem do céu. Ao mesmo tempo em que secretamente fomentava a discórdia e a rebelião, com uma astúcia consumada, fazia parecer como se fosse seu único intuito promover a lealdade e preservar a harmonia e a paz. O espírito de descontentamento que assim se acendera estava a fazer a sua obra funesta. Conquanto não houvesse uma insurreição declarada, a divisão de sentimentos imperceptivelmente crescia entre os anjos. Alguns havia que olhavam com favor para as insinuações de Lúcifer contra o governo de Deus. Posto que tivessem estado até ali em perfeita harmonia com a ordem que Deus estabelecera, achavam-se agora descontentes e infelizes, porque não podiam penetrar seus conselhos insondáveis. Não estavam satisfeitos com seu propósito de exaltar a Cristo. Estes se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lúcifer para ter a autoridade igual à do Filho de Deus. Entretanto, anjos que eram fiéis e verdadeiros sustentavam a sabedoria e justiça do decreto divino e se esforçavam por reconciliar este ser desafeto com a vontade de Deus. Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera ele à destra do Pai. Sua supremacia, tão cheia de bênçãos a todos os que vinham sob seu domínio benigno, não havia até então sido posta em dúvida. A harmonia do céu nunca fora interrompida. Por que deveria agora haver discórdia? Os anjos fiéis apenas podiam ver consequências terríveis para essa dissensão, e com rogos ansiosos aconselhavam os que estavam desafetos a renunciarem seu intuito e se mostrarem leais para com Deus, pela fidelidade ao seu governo. Com grande misericórdia, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso e inexplicável. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Durante algum tempo, receou exprimir a ação e imaginações de sua mente.
Todavia, não as repeliu. Não via para onde se deixava levar. Entretanto, esforços quais somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras, que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isto, e poderia ter salvado a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. Chegado era o tempo para a decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em franca rebelião. Quase chegou à decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disto. Era sacrifício demasiado grande para quem fora tão altamente honrado confessar que estivera em erro, que suas imaginações eram errôneas, e render-se à autoridade que ele procurara demonstrar ser injusta. Um compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a imergir. Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada. Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como uma prova de sua superioridade, como indicação de que o Rei do Universo ainda acederia às suas imposições. Se os anjos permanecessem firmes com ele, declarou, poderiam ainda ganhar tudo o que desejassem. Persistentemente defendeu sua conduta e entregou-se amplamente ao grande conflito contra seu Criador. Assim foi que Lúcifer, o portador de luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao seu trono, tornou-se pela transgressão Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos, e destruidor daqueles a quem o céu confiou a sua guia e guarda. Rejeitando com desdém os argumentos e rogos dos anjos fiéis, acusou-os de serem escravos iludidos. A preferência mostrada para com Cristo declarou ele ser um ato de injustiça, tanto para si como para todo o exército celestial, e anunciou que não mais se sujeitaria a esta usurpação dos direitos seus e deles. Nunca mais reconheceria a supremacia de Cristo. Resolvera reclamar a honra que deveria ter sido conferida a ele e tomar o comando de todos os que se tornassem seus seguidores. E prometeu àqueles que entrassem para suas fileiras um governo novo e melhor, sob o qual todos gozariam liberdade. Grande número de anjos deram a entender seu propósito de o aceitar como seu chefe. Lisonjeado pelo apoio com que suas insinuações eram recebidas, esperou conquistar todos os anjos para seu lado, tornar-se igual ao próprio Deus e ser obedecido pelo exército celestial todo. Os anjos fiéis ainda instavam com ele e com os que com ele simpatizavam, para que se submetessem a Deus. Apresentavam-lhes o resultado inevitável, caso se recusassem a isso. Aquele que os criara poderia subverter seu poder e castigar de maneira notável sua revoltosa ousadia. Nenhum anjo poderia, com êxito, opor-se à lei de Deus, que é tão sagrada como ele próprio. Advertiram todos a que fechassem os ouvidos ao raciocínio enganador de Lúcifer, e insistiram com estes e seus seguidores para buscarem a presença de Deus sem demora, e confessarem o erro de pôr em dúvida sua sabedoria e autoridade. Muitos estiveram dispostos a dar atenção a este conselho, arrepender-se de sua desafeição e procurar de novo ser recebidos no favor do Pai e de seu Filho. Lúcifer, porém, tinha pronto outro engano. O grande rebelde declarou então que os anjos,
que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem, que ele conhecia a lei divina e sabia que Deus não perdoaria. Declarou que todos os que se sujeitassem à autoridade do céu seriam despojados de sua honra, rebaixados de sua posição. Quanto a si, estava decidido a nunca mais reconhecer a autoridade de Cristo. A única maneira de agir que restava a ele e seus seguidores, dizia, consistia em vindicar sua liberdade e adquirir, pela força, os direitos que não lhes haviam sido de boa vontade concedidos. Tudo quanto dizia respeito ao próprio Satanás era a verdade que ele havia ido agora demasiado longe para que pudesse voltar. Mas não era assim com os que tinham sido iludidos pelos seus enganos. Para estes, os conselhos e rogos dos anjos fiéis abriram uma porta de esperança, e se houvessem eles atendido à advertência, poderiam ter sido arrancados da cilada de Satanás. Mas, ao orgulho, ao amor para com seu chefe e ao desejo de uma liberdade sem restrições, permitiu-se terem o domínio, e as instâncias do amor e misericórdia divinos foram finalmente rejeitadas. Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de desafeto amadurecesse em sua ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência. Lúcifer, sendo o querubim ungido, fora altamente exaltado. Era grandemente amado pelos seres celestiais, e forte era sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar todos os mundos. Tinha ele artificiosamente apresentado a questão sob seu ponto de vista, empregando sofisma e fraude, a fim de conseguir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande. Disfarçando-se sob a capa da falsidade, alcançaram uma vantagem. Todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, não poderia mostrar-se a coisa ruim que era. Sua desafeição não seria vista como sendo rebelião. Mesmo os anjos fiéis não podiam discernir-lhe completamente o caráter, ou ver para onde sua obra estava a levar. Lúcifer havia, a princípio, dirigido suas tentações de tal maneira que ele próprio não pareceu achar-se comprometido. Os anjos que ele não pôde trazer completamente para o seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. Da mesma obra que ele próprio estava a fazer, acusou os anjos fiéis. Consistia sua astúcia em perturbar com argumentos sutis, referentes aos propósitos de Deus. Tudo que era simples, ele envolvia em mistério, e por meio de artificiosa perversão, lançava a dúvida sobre as mais claras declarações de Jeová. E sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava maior força às suas representações. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e a justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia, a lisonja e o engano. Procurava falsificar a palavra de Deus e, de maneira errônea, figurara seu plano de governo, pretendendo que Deus não era justo ao impor leis aos anjos, que, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, estava simplesmente a procurar a exaltação de si mesmo. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, que sua lei é perfeita. Satanás fizera com que se parecesse estar ele procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real devem ser compreendidos por todos. Ele deve ter tempo para manifestar-se pelas suas obras iníquas. A discórdia que sua conduta determinara no céu, Satanás lançara sobre o governo de Deus. Todo o mal declarou ele ser o resultado da administração divina. Alegara que era seu objetivo
aperfeiçoar os estatutos de Jeová. Conseguintemente, permitiu Deus que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas propostas mudanças na lei divina. A sua própria obra o deve condenar. Satanás pretendera desde o princípio que não estava em rebelião. O universo todo deve ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria divina não destruiu Lúcifer. Visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve repousar em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou a consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazer pelo amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída. Tampouco o espírito de rebelião teria sido totalmente desarraigado. Para o bem do universo todo, através dos intérminos séculos, ele deveria desenvolver mais completamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz, por todos os seres criados, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda a questão. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras vindouras, perpétuo testemunho da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se pôr de parte a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história desta terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão, para salvá-los de cometer pecado e de sofrerem sua pena. Aquele que governa no céu é o que vê o fim desde o princípio. O ser perante o qual os mistérios do passado e do futuro estão igualmente expostos e que, para além da miséria, trevas e ruína que o pecado acarretou, contempla o cumprimento de seus propósitos de amor e bênçãos. Se bem que nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base de seu trono. Salmo 97, verso 2. E isto, os habitantes do universo, tanto fiéis como infiéis, compreenderão um dia. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio capítulo 32, verso 4.